Bom, então eu vou usar um pouco essa apresentação mais como roteiro mesmo, mas eu quero ter uma conversa mais fluida com vocês na medida do possível, tá? Essa abertura aí a gente fala um pouco da Codin, né? Porque a Codin é uma empresa que ela é central aí no desenvolvimento industrial e acho que hoje suplanta a questão do desenvolvimento industrial. A gente já está caminhando assim para uma Codin, né? É a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, mas uma apresentação da Codin mais na linha do desenvolvimento geral, né, do desenvolvimento econômico, né, e não só ela focada na questão dos distritos industriais, como foi a criação da Codin lá atrás, em 1967, né, ela foi criada como uma companhia de distritos industriais e progressivamente foi assumindo aí um papel maior no desenvolvimento. Eu acho que hoje você falar da Codin restrito ao desenvolvimento industrial, você está talvez apequenando, né, o papel que a Codin tem. Então, a gente vai falar mais voltado para investimentos, né, para essa questão da competitividade do setor industrial, mas acho que isso vai cada vez mais se abrir para o desenvolvimento econômico lato sensu, né? E aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um estado que a gente sabe que tem algumas dificuldades hoje, né, em função do regime de recuperação fiscal. E, enfim, todas as questões que vocês sabem, né, não vou ficar aqui repetindo, mas que o nosso estado ele realmente tem que ter um cuidado maior, né, uma atenção maior, porque nós estamos enfrentando adversidades além da própria pandemia, tá? Esse slide aí vai só fazer um disclaimer. Eu acho que é necessário que eu diga que eu vou expressar aqui opinião, é opinião pessoal minha, não é da Secretaria de Desenvolvimento, né, que é a secretaria a qual a Codin está vinculada, e também não é a opinião do governo, né? Eu não represento aqui oficialmente a opinião do governo, é um bate-papo realmente nosso, né? Eu não diria nem que seria um bate-papo acadêmico, acho que ele entra aqui um pouco também nessa questão mais prática do investimento, né? Então não é tão acadêmico, mas acho que ainda num grupo que a gente pode compartilhar ideias e não necessariamente eu quero que vocês entendam aqui que eu estou representando o Estado, né? Realmente são reflexões minhas, são reflexões que vocês devem fazer também, né? Eu falo com o Luiz, a gente tem essa troca e realmente a gente sabe, né, que o que as pessoas estão pensando. Acho que hoje é um momento para a gente fazer isso, deixar até mais aberto para perguntas que vocês tiverem, e não necessariamente a gente precisa esperar o momento final da apresentação para interagir. Se vocês quiserem me interromper e fazer algum questionamento, fiquem à vontade, tá? A Codin, eu sempre falo, né, para quem não conhece, eu faço esse introito, né, que ela atua mais na orientação, né, e nessa questão de ajudar o empresário a obter o fomento, né, e o fomento aqui no estado ele tem duas vertentes: o fomento fiscal, que é o fomento dado pela Codin, né, utilizando os recursos do Fundes, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, e o fomento financeiro, que é aquele fomento da AGRIO, né, da Agência Estadual de Fomento, que aí é realmente, vamos dizer, crédito, né? O fomento fiscal da Codin, né, que a Codin ajuda a instruir os processos, né, é um fomento mais, vamos dizer assim, para auxiliar o fluxo de caixa, né, para o empresário deixar de ter aquela despesa com tributo tão alta, né? Já o fomento financeiro da AGRIO, ele é um fomento que ele chega realmente para capital de giro, para investimento, né? E agora nessa questão do crédito emergencial por causa da pandemia, é bem importante realmente o papel que a AGRIO está fazendo, né? Mas a Codin, voltando a falar dela, ajuda aí as micro e pequenas empresas nos projetos de expansão, de implantação também aqui no estado, para quem está vindo do estado, né? A questão também dessa assessoria, um pouco de inteligência empresarial, de escolha do local, né? Onde tem as conexões logísticas também, maior facilidade de obtenção de licenças, né? Tudo isso a Codin ajuda, e principalmente onde tem a vocação, né, do setor que a empresa está se instalando. Então, vocês falaram há pouco aí do Sul Fluminense, é uma área bem importante, a gente sabe o automotivo, né, toda a cadeia que vem junto de fornecedores,
o metal mecânico também, né? Então, a gente faz um pouco essa ponte de trazer o empresário, o micro, pequeno e o médio, que precisa de dar a mão para ele saber onde ele está pisando, né? Se ele está vindo para o Estado, né? As grandes empresas, em geral, não precisam dessa assessoria porque já são mais estruturadas, mais organizadas, mas a gente tem esse papel um pouco paternal, né? Com o pequeno e o médio, né? Também nessa questão, como eu falei, das licenças, da articulação com os demais órgãos, né, principalmente INEA, secretarias de ambiente das prefeituras, toda essa questão também de alvará de funcionamento, tudo isso a gente ajuda nesse apoio aí com a interface dos municípios, principalmente, e das outras secretarias, né? E aí eu vou falar um pouco dessa questão, né, do como a gente foi pego de surpresa aí na fase anterior da pandemia, né, que a gente utilizava mais a política de incentivos fiscais para, enfim, falar de investimentos novos, né, de promoção de investimentos aqui no Estado. Eu acho que agora já está um pouco, não diria ultrapassado, mas eu acho que a gente tem que buscar outras fontes, né, que eu acho que é isso que o Luiz está querendo provocar, né, a reflexão de que os investimentos eles não podem ficar só presos a recurso do Fundes, né, aquelas fontes clássicas que a gente tem, né, e passar a tentar outras alternativas. Eu vou falar um pouco melhor disso mais para frente, né? Então, é importante também falar dos distritos industriais, né? Acho que vocês devem ter acompanhado aí recentemente, o pessoal que é mais assim conectado, né, com a gente, né, o ASAF, que a gente participa lá de um grupo também, viram aí que o jornal Dia deu uma cobertura legal, né, para ações da CODIM envolvendo os distritos industriais. Era um trabalho que a gente já fazia, né, de apoio na questão da gestão dos distritos, porque existem as associações de empresas que estão implantadas dentro do distrito que elas fazem esse papel, mas a gente ajudou, né, também, passamos a ver que as associações não estavam conseguindo sozinha dar conta, né, de tanta demanda que tinha. Então a CODIM entrou um pouco no circuito. Eu visitei alguns distritos e a gente também pegou o Departamento de Estrada de Rodagem, o DR, pelo braço, né? Trouxemos eles para dentro dos distritos para eles conhecerem a realidade, né, do que está acontecendo, de falta de investimento, né, de problemas de conservação, e alguma coisa já começou a ser feita. Eu acredito que além do distrito de Queimados, que foi um distrito aí abrangido por essa ação, outros distritos eles tendem a ter também essa intervenção. Andei conversando também com o presidente do SEAB, né, da SEAB, da Companhia Estadual de Habitação, que também tem feito algumas iniciativas nessa área de conservação, né, de investimento mesmo, de apoio de infraestrutura, né? E acho que não só a CODIM, mas, como eu falei, o DR, a SEAB, né, são setores do governo, independentemente de questões políticas, mas que a gente vê que as pessoas estão querendo fazer coisas em benefício do Estado, porque somos todos cidadãos fluminenses, né? Quem não é nascido aqui no Estado, mas que está no Estado, já tem um amor pelo Rio de Janeiro, né? Pelas regiões, né? Cada empresário no seu setor de vocação, mas muito integrado, né? Nessas macro-regiões, né? E eu vejo que no Sul Fluminense, né? Vou mencionar de novo, existe esse espírito também, e conversando com o pessoal lá do Polo Automotivo, eu vejo também que eles têm essa mesma pegada, né? E acho que, como eu já falei lá para eles, que eles têm que formalizar um distrito também, porque é importante ter esse tratamento jurídico de distrito industrial que possibilita acesso a alguns mecanismos, por exemplo, de fomento fiscal, né, da Lei 6979, mas também outros convênios que a gente pode acessar, né, e contar um pouco com a estrutura pública para apoiar, né? Mas eu acho que a gente tem que andar um pouco além do que o Estado pode fazer, né? Além do que classicamente se fala, né, de PPP, de concessão, né? Eu sempre critico a PPP, mas é uma crítica construtiva, uma crítica de quem quer fazer as coisas funcionarem, né? Eu falo sempre que o P
do público na PPP fica faltando, né? E exatamente esse slide aí que está passando na tela de vocês mostra que a gente tem muitos recursos aí compromissados com o regime de recuperação fiscal, da Lei Complementar 159, e é isso que faz, de repente, o Estado ficar meio premido, né? Meio impedido de fazer maiores intervenções. Mas a gente, como eu falei, tem feito o que pode. Acho que não é um autoelogio, mas a gente tem que ter também essa coisa, né, de passar um pouco de sentimento positivo, que foi o que o Luiz falou, e eu faço isso realmente, né, faço de propósito, porque a gente quer ouvir boas notícias, né? Então, a gente tem que ser agente também disso, né, de trazer informação de coisas positivas, porque coisas negativas a gente já está farto, né? O empresário não se socorre quando vem negatividade, né? E acho que a gente tem esse ciclo virtuoso aí de, junto com vocês, trazer um ambiente novo, né? De negócios, de estímulo, né? E pensar questões que não sejam só raciocínios que estão se dando dentro do Estado, mas que sejam compartilhados com o privado e que o privado possa ajudar nessas iniciativas, nas ideias, no planejamento, né? Na execução, né? E até mesmo na busca aí, como eu falei, de investimentos novos, de novas formas de funding, de custeio, né? De coisas que possam criar essa sinergia para o empresariado, né? Esse slide que eu estou passando aí fala também um pouco da questão dos distritos industriais. Eu não vou me prender muito a isso, mas acho que vocês conseguem ver aí como que a região metropolitana ela é bem abastecida de distritos, né? A região norte fluminense também. A gente tem as interseções com os outros estados, e aí acho que São João da Barra, que agora a gente está com um projeto lá da ZPE, do Porto do Açu, da Zona de Processamento de Exportação, tem que ser destacada, né? Também no Três Rios, que hoje é um polo importante, principalmente empresas ligadas ao ramo de tecnologia, mas também essa questão logística de estar próximo a Minas Gerais. E aí, próximo, né, do sul fluminense, quando você pega aí a Dutra, né, você vai também aquela região do Arco Metropolitano, que hoje está carecendo, no meu modo de ver, de maior cuidado, né, de outras intervenções, mas que eu acho que é um eixo também de desenvolvimento para o futuro aqui no Estado, né? Então, é bom a gente ter essa visão desse mapa, né, porque ele aponta aí para onde a gente pode tentar ações novas, né, e investimentos novos, né? Bom, continuando um pouco nessa questão, né, do raciocínio antes da pandemia, a gente teve um fundo de orçamento temporário que veio para substituir, né, o Fundo de Equilíbrio Fiscal, o FEF, né, que se encerrou em março, e a partir de abril a gente teve aí a fruição condicionada ao recolhimento aí de 10%, né, da diferença entre o que é o regime especial de tributação, e aí tem vários, né? Tem decretos do setor de plástico, fármacos, né? Outros incentivos, e um incentivo muito conhecido que é o da Lei 6979, que pega as áreas dos distritos industriais, né? E também dos municípios que têm ações afirmativas para onde o índice de desenvolvimento humano não está muito alto, né? Muito elevado, você tem ali uma alíquota que permite a atração então de empresas, né? Geração de emprego, e junto com isso vem renda e vem também qualidade de vida. Então, esse mecanismo, né, na verdade, de você taxar em 10% a diferença do que é o regime normal de tributação versus o regime especial, é justamente para a gente tentar um equilíbrio fiscal a partir, vamos dizer assim, de uma contrapartida, eu diria, dos incentivos fiscais que são dados, né? Então, buscar talvez um reequilíbrio econômico-financeiro dessa fórmula de incentivo fiscal. Por quê, né? E eu falei isso outro dia, até algumas pessoas me falaram, né, dessa questão da polêmica com o TCE, que lá atrás, né, fez um trabalho, e segundo o TCE, né, do ano de 2008 até 2013, teria se deixado de arrecadar aí algo em torno de 138 bilhões de reais em ICMS. E aí existe uma corrente que fala, bom, mas isso tudo depois teve um devido esclarecimento e essa cifra caiu para menos de 10 bi, né?
Bom, mas ainda assim é uma cifra alta, né, na minha opinião. Então, assim, eu mantenho, né, a minha opinião pessoal de que são valores que merecem aí uma reflexão, né, porque, ao final e ao cabo, se trata de você ter uma renúncia, né, de recursos, de receitas do Estado, e essa renúncia ela tem que ter a contrapartida exatamente de empregos, né, de investimentos, né? Então acho que faz sentido, independentemente se a cifra é essa daí de 138 bi ou se é 10% disso, ter esse cuidado e mostrar que as leis, né, que são leis todas, né, a Lei Rosinha, a Lei Cabral, a Lei Pezão, são leis que tiveram o mérito delas, né, mas elas precisam e estão sendo aperfeiçoadas, né? Existe até um projeto de lei 2772, né, que já está reformulando a questão do Rio Log, né, fazendo uma cola aí com o Compete do Espírito Santo, né, e existe também já uma tentativa de regulamentação da Lei 8445, né, que trabalha também o tema dos incentivos fiscais. Então, tudo isso mostra, como eu estou falando, que precisa ter realmente esse cuidado de que as contrapartidas elas devem existir, né? E os órgãos que fiscalizam essas contrapartidas são exatamente a CODIM, a GRI, né? E a própria Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria de Fazenda fazem esse trabalho. Bom, mas aí falando um pouco então do que a gente vinha fazendo antes da pandemia, o cenário para nós era até muito positivo, muito bom, né? A gente teve aí uma atração forte de empresas no primeiro trimestre de 2020 comparado com 2019, né? Quase 40% de aumento ali na procura da própria CODIM para consultas de incentivo fiscal. A indústria vinha crescendo acima da média aqui no Rio, né? A gente teve um aumento de 2,3% de investimentos, né? São Paulo ficou ali paradinho, com quase zero, né? Minas caiu, o Espírito Santo também caiu mais ainda, e a maioria desses investimentos vieram do setor privado, né? Principalmente do setor de óleo e gás, e mostra que esses investimentos privados, na verdade, davam conta de uma continuidade, né? De uma sustentabilidade desse movimento de atração de investimentos aqui para o estado do Rio de Janeiro. Aí veio a pandemia, né? O Luiz já falou disso, e aí a ideia nossa era não ser surpreendido no segundo trimestre, né? Porque o primeiro trimestre para nós vinha bem e aí de repente teve uma queda muito grande, né? A maior queda registrada num mês foi de março para abril no índice aí de confiança do industrial, né? E tem um fator desse índice que é o indicador de expectativa. Daria 27 pontos, né, nesse mês de março para abril, foi o menor patamar da história, né? Vocês estão vendo aí na tela os dados, eu não vou ficar repetindo, tá? Mas a gente já sabe que agora, na virada de maio para junho, né, o índice de junho já cresceu aí mais de 40 pontos. Então, inclusive, foi já a maior alta histórica também. Se por um lado a gente teve a maior queda, depois, quando a gente se adaptou, né, a todas as questões do distanciamento social, como é que a indústria poderia voltar a funcionar, eu acho que a gente teve uma curva rápida também de reação, né? É claro que eu sei que o ano de 2020 ele fica comprometido em relação às projeções que havia, né? Mas, né, fazendo aquelas vezes realmente de trazer informações positivas, a gente já tem uma recuperação. Então, isso também é um dado aí da equação, a gente saber que temos capacidade para reagir, né? Temos, por exemplo, na indústria, áreas instaladas, né, capacidade produtiva para uma retomada num nível forte, né? O que hoje afeta muito, pessoal, é a questão da demanda, né? Porque você tem capacidade instalada, você tem até eventualmente condição de você acessar insumos, né? Com preço competitivo, você tem incentivos fiscais que a gente está processando, a gente não parou, embora os prazos de tramitação de processos estivessem
suspensos pelos decretos sucessivos, né, da pandemia aqui no estado, mas a gente continua trabalhando e fez os processos andar mesmo com a suspensão de prazos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente colocou 24 processos na Comissão do Rio Log em abril, 10 processos da CPPDE em maio, né? Aí teve depois que as comissões acontecem, tem todo aquele processo de você trazer as empresas para assinar os termos de acordo, eles impulsionarem o processo na Fazenda para já começar a fruição, enfim. Isso se deu mais ou menos de maio para junho. Agora, em julho, a gente já está colocando aí 7 processos para a CPPDE e acho que alguma coisa em torno aí de 20 a 30 processos para a Comissão do Rio Log. Ou seja, a gente tem muita demanda, né, e mantém esse fluxo, que é um fluxo relevante de incentivos fiscais. Então, é isso que eu falo. Na verdade, existe uma capacidade boa do Estado de dar capilaridade nesses incentivos, nesses fomentos, tanto do fomento fiscal como do fomento financeiro, né? A AGRIO, claro, o Estado, pelo regime de recuperação fiscal, dispõe de menos recursos. A AGRIO aí distribuiu, né? Distribuiu no bom sentido, ou seja, ela disponibilizou linhas de crédito no total de 300 milhões. Esses recursos acabaram muito rápido, vocês devem ter acompanhado aí quem acessou lá o site da AGRIO, né? Houve uma enxurrada muito grande de pedidos. E o BNDES também colocou aí 4 bi para as micro e pequenas empresas. Então, podemos dizer que houve, né, dentro da capacidade que o Estado brasileiro, vamos chamar assim, tem, nos diversos âmbitos, né, a federação, o Estado, tivemos sim algum fluxo de crédito, né, de apoio emergencial, tá? Esse slide aí eu vou passar também rápido, mas só falando que a gente tem uma estatística interessante, que é a projeção de empregos que os pedidos que são aprovados nas comissões vão gerar, né? Então, tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Essa projeção, geralmente, no quinto ano é o ápice, né? E a gente, com esses incentivos que foram aprovados em abril, a gente tem uma projeção para 5 anos aí de 615 empregos, né? Parece que é pouco, mas 615 empregos na indústria são empregos diferenciados, são empregos que têm, vamos dizer assim, uma capacidade, né, de remuneração maior. E também a cifra ali que eu apresentei, que esses mesmos pedidos geraram algo em torno de 132 milhões, né, para 5 anos, que, se vocês olharem, está muito na ordem de grandeza daquela diferença dos 10% do FOT, né, do Fundo Orçamentário Temporário. Então, acho que são duas coisas que caminham bem: incentivo fiscal, gerando aumento de arrecadação, né, porque você atrai empresas de fora, ou então atrai aumento de arrecadação porque as empresas daqui elas estão ampliando, estão expandindo as suas atividades, suas operações, e, ao mesmo tempo, aquela formulazinha de reequilíbrio econômico-financeiro, que é o FOT, e essa contrapartida que hoje existe de 10%, né? A gente também falou muito, né? Claro, se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, mas eu estou historiando um pouco do que aconteceu. A gente falou também de ter força-tarefa, né? De ter ações conjugadas com os outros órgãos, e aí a gente começou a pensar no planejamento aí de políticas públicas e na execução, já tratando muito assim, não mais intestinamente ou intramuros a CODIM, mas já indo mesmo assim conversar com a Secretaria de Desenvolvimento, né, tentar que as equipes falassem a mesma língua, estivessem trabalhando juntas, e isso não só no desenvolvimento, mas também na fazenda, né? Então, eu acho que isso não é uma coisa programática, é uma coisa que se expressou realmente, e os cenários se confirmaram, né? A gente trabalhou com um cenário de dólar abaixo de R$6, né? A bolsa subindo, hoje passou esse número de 80 mil pontos, a gente já está com 100 mil, e acho que a gente pode falar, sim, de uma reconquista de confiança
trabalhando com cenários que, como o Luiz falou, são cenários até de certa forma conservadores. A gente não está vendendo terreno na lua, a gente está falando de coisas que são apostas, mas que elas estão se confirmando, né? Então, os dois cenários que a gente mencionou aí, tanto do dólar como da bolsa, eles se confirmaram. Então, não era nenhuma coisa surreal, era realmente factível de acontecer. A retomada da confiança, ela está vindo realmente, né? Agora, tem um problema de demanda, isso é inexorável, e isso é alguma coisa que a gente está, né, esperando a vacina, a gente está esperando que a liberação de algumas atividades. Eu vou falar um pouco também de como a indústria retomou, né? A gente teve uma programação de horários aí para a indústria retomar, de acordo com cada setor, né? O que é a mesma coisa que a gente está vendo aí no setor de bares e restaurantes, né? Até mesmo nos transportes públicos, né? A gente teve uma programação para reabertura que está pautada nesse planejamento, nessas forças-tarefas e nesses cenários que são cenários razoáveis, né? Então, como eu falei, o Estado tentou reabrir, houve aí uma liminar, né? Depois isso, vamos dizer assim, ficou pacificado na justiça e a gente hoje tem a retomada, mas seguindo os protocolos e seguindo os horários, e acho que isso é uma coisa que é uma tendência no Brasil inteiro. Inclusive São Paulo, né, estava programando, se já não abriu também restaurante, essa coisa toda, que foi um passo seguinte à reabertura da indústria, tá? Então, para a gente aqui, a gente teve, né, no caso das indústrias de transformação, né, indústrias mais pesadas, o horário de 9 às 17, que ainda está valendo, a construção civil, que reage mais rápido à absorção de mão de obra, de 7 às 15, né? E aquelas empresas que não podem parar, as indústrias que têm aí serviços que são atividades essenciais, industriais e também de utilidade pública, elas não param, né? Elas têm todos os turnos funcionando, né? Então, feito essa observação sobre tudo que aconteceu na pandemia, agora vamos olhar para o futuro, né? Não sei como é que está meu tempo aí, mas eu vou já caminhar para a conclusão. A gente teve alguns projetos importantes aí que a gente está trabalhando. Eu já falei, que é a questão dos distritos, né? A questão do asfalto, da infraestrutura para os distritos, né? O outro projeto que a gente já aprovou e está já em vias de fazer a escritura definitiva da cessão definitiva de uma área lá em Santa Cruz, de 600 mil metros quadrados para a Biomanguinhos, né, que é o Instituto da Fiocruz, que é importantíssimo aqui no Rio, né, a gente destacar nessa área da pesquisa e nessa área também de fármacos, né, a gente tem conseguido atrair empresas, mas sabendo que a Fiocruz é uma entidade de referência e está aqui no estado do Rio, né, então assim é o principal produtor de vacinas, de fármacos, né, trabalha muito essa questão da transferência de tecnologia, né? Então, na verdade, é pesquisa, mas também é replicar estudos que tem em outros países, inclusive, né? Essa questão da vacina que eles estão lá, inglesa, fazendo a transferência de tecnologia, são coisas que apontam concretamente que a gente tem que dar uma atenção para a Fiocruz, né? A Codin está nesse movimento. O próprio também Instituto Vital Brasil, que é acionista da Codin, assim como a SEAB, também faz um trabalho bacana, brilhante aqui no estado do Rio, né? O Vital Brasil, vocês sabem, né? Faz a questão toda das vacinas, né? Do soro antiofídico, na verdade, né? Ali trabalhando com a inoculação nos cavalos, né, a retirada do soro que sai do plasma, né, dos cavalos. Então, assim, são setores que a gente já tem aqui instituições fortes e que a gente está com projetos aí para apoiar e a gente gerar, enfim, novas atividades, né, e movimentos, né, de investimento também em relação a esses setores, né.
Como eu falei, vou pular aqui um pouquinho, a gente pensou muito também no Porto do Açu, né? Não só em função da ZPE. Para quem não sabe, ZPE é a Zona de Processamento de Exportação, né? Existem projetos de ZPEs no Brasil inteiro. A única que está funcionando é a de Pecém, no Ceará. A Codim tem um terreno lá de 2 km² no Distrito Industrial de São João da Barra, e agora vai licitar a outorga do direito de uma entidade privada explorar e administrar aquela zona franca, né? Então, tem toda a questão do tratamento tributário diferenciado, mas também tem muito a questão de você estar ali como um player importante nessa questão logística do Porto do Açu, né? Então, a gente sabe que esse projeto vai atrair, né, um projeto da Codim, do Estado, vai atrair outros players também para o Porto do Açu. E um exemplo é a questão da refinaria lá do Oil Group, né, que está já com reprogramação de investimentos que começam aí em 2021, né? Esse projeto ele deve gerar, né, do Oil Group, cerca de 2.000 empregos no pico, né? Eles estão agora na fase de engenharia do projeto básico, mas é um projeto importante, né? Para vocês terem uma ideia, a menor refinaria da Petrobras, né, ela trabalha aí com algo em torno de 31.000 barris por dia. Essa refinaria lá vai trabalhar na faixa de 20.000 barris dia. Então, você vê que a gente começa a ter projeção de investimentos privados que tendem a vir para substituir, vamos dizer assim, a saída, né, da Petrobras de alguns investimentos, né? Alguns desinvestimentos da Petrobras vão acabar gerando novas oportunidades, principalmente nessa parte aí do processamento onshore, né? Para você agregar valor ao petróleo, tá? Também a questão do Repetro, né? Que a Alerj, a Assembleia Legislativa aqui do Estado, teve um papel muito bacana, que foi da aprovação do PL 1771. E esse Repetro, para quem não sabe, é um regime fiscal aduaneiro que ele, na verdade, auxilia, né, a você ter um tratamento tributário melhor, principalmente para as operações aí de plataformas, né, de importação de equipamentos para plataforma, e acho que isso tende a revitalizar, inclusive, não só a indústria de óleo e gás, mas também os estaleiros, que eu quero falar um pouco aqui, né? Vocês mencionaram aí na abertura os estaleiros, então acho que é importante a gente buscar coisas que já estejam enraizadas na nossa cultura industrial aqui no estado, como eu falei, da parte aí de fármacos, né? Mas também o setor de óleo e gás, também essa parte da indústria naval, né? Hoje é muito complicado competir com a China na construção, mas nos reparos, na manutenção, faz muito sentido a gente buscar investimento para a reativação dos estaleiros, tá? Então, como eu falei, o Repetro ele estendeu aí essa alíquota de 3% do ICMS para as operações de aquisição interna. Tem todo um debate também da gente ter retenção, né, dessas operações aqui no Rio de Janeiro, né? Além do debate do conteúdo local, né, pessoal? Eu estou falando da gente realmente conseguir articular a cadeia produtiva, e isso é uma coisa que a gente vem conversando com a Comissão de Indústria, né, da Alerj, e acho que são movimentos que está todo mundo olhando na mesma direção, né? Como eu falei, quem quer o melhor do Rio de Janeiro, independentemente do poder que esteja, né, legislativo, judiciário, executivo, independente de questões de governo, de vieses políticos, mas as pessoas enxergam as mesmas coisas, né? E a gente aqui também está falando com vocês, que são um grupo empresário, mas que também todo mundo sabe, assim, não existe nada de novo, de inventar a roda, né? A gente só está tentando fazer as coisas saírem da inércia, né? E aí eu acho que a temática do investimento ela tem que ser discutida, né, por conta exatamente da insuficiência de recursos hoje do Estado. Mas vou pular um pouco aqui. A gente tem, né, como eu falei, alguns estaleiros importantes aí. Não vou citar cada um, mas aí na tela já está mostrando a situação atual de cada um, né? Hoje
Brasfels é o que está ainda funcionando, mas a gente tem alguns paralisados, né? A gente sabe que tem projetos, né? Mas esses projetos eles vão precisar de investimento, né? E vão precisar, como eu falei, a questão do repetro é um item importante, né? Para estimular no tributo, mas a gente precisa atrair investimentos, grupos que estejam interessados em assumir essas operações. Então, como é que a gente pode, né? Eu vou pular também essa questão aqui do Porto do Açu, da ZPE, já mencionei. Como é que a gente pode pensar, né, de atração de investimentos, né? Então, o que eu tenho falado já há bastante tempo é o seguinte: existe uma tecnologia, vamos dizer assim, financeira, que as empresas privadas, né, as instituições financeiras privadas já estão usando para estruturar operações na indústria, né? Então, por exemplo, lá no Porto do Açu, a gente sabe que tem uma empresa importante que opera lá, os investimentos foram organizados em veículos que são FIPs, são fundos de investimento em participação. O fundo de investimento em participação é aquele investimento que o investidor ele não precisa conhecer o ramo da indústria ou o ramo do negócio que ele está colocando dinheiro. Ele vai contratar pessoas que vão conhecer do business, né? Mas ele vai trabalhar na inteligência financeira, né? Na gestão financeira do projeto. Então, em regra, o FIP garante uma cadeira no board para o investidor. O investidor ele passa a ter o direito de participar das decisões. Não é só como quem compra uma ação e depois fica acompanhando no pregão a valorização. Não, no FIP o cara coloca o dinheiro e ele quer sentar com os executivos da empresa porque ele vai, no board, ele vai dizer o que ele acha que tem que ser feito. Tá? Então, esse modelo, né, dos FIPs é um modelo interessante, né? Os fundos de infraestrutura e as debêntures de infraestrutura são também mecanismos bastante interessantes, porque eles também possibilitam um benefício tributário, né? Principalmente na questão das alíquotas de imposto de renda, né? Então, eu não vou me estender muito nisso, né? Mas dizendo que a Lei Geral de Concessões já está trabalhando com alguns institutos desse, né? Está em discussão lá na Câmara Federal. A ideia, na verdade, é justamente alavancar essa participação privada via mercado de capitais, né? Com esses instrumentos de debêntures e fundos de infra, FINFRA e FIP, né? Mas eu acho que a gente tem que dar mais um passo, né? Eu acho que hoje essa discussão da gente estar, vamos dizer assim, reativando projetos que estavam parados, né? Como foi aí, apareceu muito na mídia aí agora a questão da transposição do São Francisco, né? Alguns projetos de ferrovias e de estradas que estavam parados. Então, essa Lei Geral de Concessão, ela visa reativar isso, né? Obras que estavam paradas. Mas eu acho que a gente, como eu falei, tem um trabalho, tem um dever de casa para fazer, pensando o futuro, além das estruturas de infraestrutura que já estavam programadas, né? Ou seja, além das ferrovias e vamos dizer assim, estradas, né, que já estavam programadas, abertura, né, a retomada, a gente tem que começar a pensar na questão da energia, né? Então, discutir projetos de infra, né, investimentos para infra na parte de geração de energia, do setor também petroquímico, reativação da indústria naval, né? São temas que tem muita coisa para criar, tem muita coisa para se trabalhar, praticamente um greenfield aí, quando a gente fala aí de projetos que saiam desse feijão com arroz de estrada e ferrovia, né? Então, o que a gente... Aqui é o final dessa apresentação, mas eu vou continuar falando um pouco. O que a gente está vendo, né? E acho que é interessante eu colocar isso para vocês saberem o que está sendo discutido em nível de governo, né? E quais são as possibilidades. A gente tem um regramento do Banco Central
que é um regramento sobre os bancos de desenvolvimento, tá? Esse regramento é a resolução, deixa eu abrir ela aqui, 394 do Banco Central, tá? Não sei se eu vou conseguir compartilhar a tela. Tá me ouvindo, Fábio? Estou ouvindo. Deixa eu te pedir, porque tem algumas pessoas mandando mensagem para a gente, dizendo que, em função do horário, vão precisar sair. Eu queria dar a oportunidade de passarem para vocês algumas demandas, algumas perguntas, entendeu? Aí, se você puder encaminhar para o encerramento da apresentação, para poder ter essa possibilidade também de deixar as pessoas fazerem algumas colocações para você. É possível? É possível. Eu só vou, então, fazer o seguinte, eu não vou nem compartilhar a tela, mas me dá 30 segundos só para falar, então. Tá tranquilo, tá tranquilo. Que, como eu falei, a resolução 394 do Banco Central, ela fala dos bancos de desenvolvimento, tá? A gente tem hoje aqui no Estado a Agência de Fomento e tem a CODIM. A CODIM, ela liberou essa atividade de intermediação financeira para ser executada pela AGRIO, né? Mas, até em função de uma desestruturação do Estado anterior, né, à gestão atual, a gente sabe que existia um Banco de Desenvolvimento do Estado, a gente sabe que foi incorporado pelo Banerj, né, e acabou o Banerj sendo liquidado, enfim, e o BD Rio foi junto, né? O que eu hoje estou provocando de discussão, né? Existem funções que estão ali naquela resolução 394 do Banco Central que são típicas da CODIM. Se você vê ali os projetos que estão previstos para um banco de desenvolvimento apoiar na indústria, você vai ver, pô, isso tem cara de CODIM. Outras situações, você vai ver, tem uma cara de AGRIO, né? E aonde que eu quero chegar? Só para concluir. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro ele vai ter que chegar no momento de pensar como fez a Amazônia, né, no Banco da Amazônia lá, como fez o Nordeste, né, com o Banco do Nordeste, de você ter um agente de desenvolvimento que consiga também sair dessa coisa do fomento básico, tá? Do fomento de desenvolvimento básico. Ou seja, ter uma cara de banco múltiplo para você conseguir estruturar investimentos privados, né? E que sejam investimentos privados que apoiem a indústria, ou seja, ter um ente estatal que também consiga ter uma carteira para cuidar do privado, tá? E estruturar investimentos voltados com essa ênfase, né, e com essa tecnologia de setor privado, tá? Então, eu acho que a gente pode conversar mais sobre isso depois, mas é simplesmente para deixar plantada essa sementinha que depois de todas essas dificuldades da pandemia, a retomada, os projetos que a gente já tinha aí no nosso radar, tem muita coisa para ser feita e que eu acho que existe uma necessidade de um próximo passo de estruturação do Estado, que são passos que a gente já viu no Nordeste, no Amazonas, lá em Minas Gerais, a gente viu nos estados do Sul, né? Que é essa organização para você ter uma carteira de banco múltiplo, tá? Isso fica aí para a gente pensar, né? Eu estou aberto às perguntas de vocês, mas falar que a questão do investimento ela tem que ter um tratamento profissional. A gente tem que trazer expertise de coisas que tenham funcionado no privado. A gente tem que trazer isso para dentro do Estado. Perfeito, perfeito. Obrigado, Fábio. Belíssima apresentação, obrigado. Muito legal, muito bom. Algumas mensagens são muito claras e uma delas é de que não se está vendendo terreno na Lua, né? Você falou isso lá no comecinho. As coisas que você colocou estão acontecendo no quintal da gente. Só que a gente, às vezes, tende a achar que o quintal da gente é mais feio que o dos outros. Gratuitamente. Nosso quintal não tem nada de mais feio que o de ninguém, pelo contrário. Vocês que estão nesse dia a dia na corrida aí, não vou ficar falando, já vou abrir para as perguntas, mas só quero lembrar para vocês que é o seguinte, todas essas indústrias que Fábio falou e que representa, elas estão ativas, elas tiveram que interromper os trabalhos, como muitos de nós tivemos que interromper, e os processos continuam existindo. Só que, infelizmente,
muitas pessoas que estavam no processo de fornecimento de insumos para elas, muitas pessoas que eram prestadores de serviço para elas, quebraram, sumiram, desapareceram. E essas indústrias, quando voltarem ao pico total, vão precisar repor esses fornecedores, vão precisar repor esses prestadores de serviços. E aqueles que conseguiram passar pela pandemia, de novo, com capital intelectual que vai gerar o capital financeiro, porque o Fábio falou muito de dinheiro, essas coisas todas, dinheiro para quem tem capital intelectual e tem projeto bom, cavando você tira. Agora, se você não tiver o projeto e não tiver o capital intelectual, ninguém quer dar. Então, a gente tem muita oportunidade, muita coisa e coisas legais dentro do nosso estado. Eu queria abrir aí os microfones para as perguntas. Fiquem à vontade aí, tá bom? Aí a gente daqui a pouquinho parte para o encerramento. Quem quer se colocar aí, fica à vontade, tá? Luiz, Fábio, boa noite. Boa noite. Tiago Avelar falando. Posso perguntar primeiro? Pode. Obrigado. Fábio, parabéns pela apresentação. Obrigado por trazer informações tão esclarecedoras para nós, empresários, micros e médios empresários do Rio de Janeiro, que acreditamos no nosso estado. Luiz, Elaine, obrigado pelo evento aí, ter trago o Fábio. Muito bom. Fábio, quais diferenciais você acha que nós, micros, médios empresários, podemos e devemos buscar, né, para oferecer nossos serviços para o setor industrial fluminense na retomada do pós-Covid, né? O que você tem de orientação e pode dar essa dica para nós, micro e médio empresário, para oferecer, né, para dar mais valor para o setor industrial na retomada? Obrigado. Tiago, essa pergunta é muito boa, tá? A gente tem tido algum contato com empresas grandes, né? E, por um lado, essas empresas grandes, elas têm uma capacidade de planejamento e de resistência maior nesse momento de pandemia, porque geralmente são empresas que têm recursos, né, para poder, vamos dizer assim, se autofinanciarem nesse momento, né, vamos dizer assim, que eles não estão tendo receita. Então, é como se eles tivessem uma poupancinha guardada e eles vão conseguindo passar a pandemia porque tem ali uma reservazinha que estão consumindo, né? Mas eles têm um limite para isso, quer dizer, as projeções de vendas dessas indústrias, elas estão muito aquém do que foi planejado. Então, quando isso acontece, o que o planejamento da empresa diz, né, da empresa grande? Ela começa a desativar algumas linhas de produção, ela começa a, vamos dizer assim, sair, né, de nichos de produção e de atividades que ela estava, né? Então, eu acho que o diferencial, e aí olhando aí para a área que vocês têm, né, geograficamente, atuação, o que vocês têm que buscar é como as empresas médias e pequenas podem suprir, vamos dizer assim, a saída, né, ou se aproveitar da saída de grandes indústrias de algumas operações, ou seja, olhar um pouco para o faseamento aí da produção, né, principalmente no metal mecânico, né, no automotivo, e como que essas empresas, até de repente de forma consorciada, podem atuar e realmente buscar a empresa grande e talvez assim dividir um pouco desse risco, né, porque o grande ele consome a reserva dele, mas chega uma hora que ele sai da atividade, sai daquela linha de produção, né? De repente, ver como que vocês podem, aí muito numa linha também de empreendedorismo, mas também de gestão de risco, né? Se apresentar ali como um fornecedor que está podendo substituir aquela parte da produção que foi desativada, né? Acho que isso faz sentido quando a gente, eu não posso citar aqui nomes, obviamente, mas quando a gente sabe que tiveram
partes da produção que deixaram de ser atendidas porque tiveram empresas grandes que tiveram que mandar funcionários embora, tinha um limite aí de orçamento também e, ao mesmo tempo, uma projeção de vendas que não se concretizou, né? Então, acho que, pensando nas empresas que vocês têm, que são empresas médias e eventualmente pequenas, mas que podem se juntar, fazer um pouco isso, de tentar estar no encadeamento produtivo, mas nesse momento até tentando assumir tarefa, né, partes da produção que foram deixadas de ser executadas pelas grandes empresas. Não sei se isso que eu te falei faz sentido, mas assim, indo mais especificamente, quando você vai lá no polo automotivo, você sabe que tem empresas ali ao redor que já fazem isso, ou seja, tiveram partes da linha de produção que saíram daquelas empresas grandes e elas foram trazidas para dentro das empresas menores. Por quê? Porque a lucratividade de você manter aquelas fases da produção dentro da planta da empresa maior não compensava. Então, eles saíram desses faseamentos da produção que não geravam tanto lucro e o pequeno e o médio assumiram porque fazia sentido para o médio pegar aquela fatia ali, aquele filé da produção que o grande já não queria, né? Entendi, Fábio. Obrigado pela resposta. Eu acho que eu já vi um cenário desses há uns 10 ou 15 anos atrás, no segmento de aço, que as grandes empresas do aço desenvolveram, né, pequenas empresas para o processo de corte e dobra, que para ela não era vantajoso. Então, ela ajudou a criação de, se eu não me engano, na época foram 17 empresas para fazer o corte e dobra de aço e assim auxiliar as grandes empresas, né, do setor. Obrigado aí pela resposta. Essa coisa também, deixa eu só dar aqui uma pincelada num ramo diferente, né? Essa coisa também da gente se adaptar na crise, na dificuldade, não é só da indústria, não. Se você olhar aí os restaurantes, né, a maioria não tinha menu para delivery, né? Hoje em dia ninguém está mais conseguindo atender na mesma escala que atendia dentro dos estabelecimentos. Então, o que eles fizeram? Praticamente trouxeram esses rapazes todos que fazem entrega de delivery, Rappi, né, as outras empresas, e esses caras estão trabalhando ali de forma cooperativada com os donos de bares e restaurantes, né? Então, eu acho que a crise ela traz isso, a oportunidade de você ter parceiros novos que assumam coisas que para você está difícil fazer, entendeu? Mas que vai gerar oportunidade para quem está entrando, né, como é o caso aí dos entregadores, mas também para você ter uma previsibilidade de receita de quem está contratando essa turma, entendeu? Eu acho que na indústria também o grande vai se beneficiar se os médios e pequenos assumirem determinadas atribuições e o risco dessas atividades que a empresa grande, a indústria grande não está querendo topar, porque a matriz lá fora não vai deixar, entendeu? Quando você tem escassez de recursos, o que as matrizes fazem? Elas desmobilizam nas filiais e elas concentram nas matrizes, entendeu? Então, acho que isso traz uma oportunidade aqui no Brasil, somente no setor metal mecânico e no setor automotivo, de a gente ter as empresas médias assumindo aí novas funções. Legal. Pessoal, até pelo adiantado da hora, eu vou abrir só para mais uma última pergunta e vou precisar fazer o fechamento, tá? Tá bom? O Júnior quer fazer? Faz aí, Júnior, por favor. Ótimo. Fábio, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. Durante sua palestra, né, durante o que você falou para a gente, eu observei muito você falando sobre atração de investimento, mas não vi você falando de retenção de recurso, de investimento e tudo mais. A minha empresa, a matriz, ela fica em Macaé,
E lá nós sofremos muito com essa questão de retenção. Eu vi no site da Codim, por exemplo, que a cidade do Rio de Janeiro tem o 5º lugar mundial e é a única capital na América Latina que as empresas consideram ser vantajoso reaplicar na própria cidade. Isso está lá no site da Codim e eu achei bem interessante, né? Não reaplicar em outras localidades. Em Macaé, nós sofremos muito com isso. Nós temos uma população flutuante, que durante a semana chega a 265 mil e final de semana ela cai para 160, 150 mil. Mostra explicitamente o que eu estou falando, porque todo o dinheiro que as empresas investem nos funcionários, eles saem de lá, ou, por ter muitas multinacionais, o dinheiro não fica lá, não gira. Como é que a Codim pensa nessa questão de retenção que já existe no Rio de Janeiro? Como é que essa visão ela pode ser passada lá para o interior, para a região do Porto do Açu, que você comentou também, e a nossa região ali de Macaé? Não, você está tocando num outro ponto bem difícil desse cenário de crise, né? Porque, como eu falei, é uma tendência natural, né? Isso a gente vê nos mercados de bolsa também, nos mercados financeiros, de você desinvestir nos emergentes para você ficar posicionado, onde tem mais estabilidade, né? Menos volatilidade nos mercados. E também na indústria, né? Acontece um pouco isso. Então, assim, é de fato um sintoma que você está trazendo, né? Mas já falando ali de Macaé, Macaé é muito interessante, né? Porque não só está próximo ali do norte, né? E a gente tem muita política de incentivo fiscal, né? Enfim, tem condições de você criar sinergia até com outros municípios, né? Mas Macaé tem uma coisa interessante, que tem muito projeto, né? Muito projeto ali para ser desenvolvido, né? E eu não estou falando só de óleo e gás, não. A gente sabe que tem muita investimento já em energia, né? Tem coisas que ainda não estão executadas, mas acho que, por exemplo, eólica e essa parte logística também pode ser melhor desenvolvida lá em Macaé, tá? Agora, de fato, assim, para a questão da retenção, que você fala de investimento, isso está muito na função da demanda, né? Então, quando você tem um momento de crise que a demanda ela sofre um baque, naturalmente que as empresas, como você falou, elas vão desmobilizar, e aí, como você tem uma população que é flutuante, como você mencionou, terceirizados, existe uma tendência do município sofrer um pouquinho com isso. Mas, assim, sendo bem franco contigo, Júnior, eu acho que existem regiões, macro-regiões aqui do estado, que qualquer retomada que você tenha, vamos dizer assim, no agregado, né? Não olhando, enfim, o município isoladamente, mas quando você pensar no reaquecimento da economia do estado como um todo, existem polos de desenvolvimento que se beneficiarão dessa retomada, vamos dizer assim, do todo, né? E eu acho que ali em Macaé, né, a região ali também do Açu, são regiões que têm esse perfil de uma retomada econômica do estado e também do Brasil, influenciar fortemente nessa retomada, vamos dizer assim, a nível do município, tá? A nível de, expressamente falando, São João da Barra e Macaé, entendeu? Como a gente vai ter também, se você tiver um reaquecimento de demanda, porque hoje você está cortando o supérfluo, né? Então, por exemplo, o automotivo sofre muito, mas na medida em que isso reaquecer, ali você vai ter Resende, Itatiaia, Porto Real, né? A tendência é aquecer. Como também o siderúrgico, né? A gente tem também os municípios que vão se beneficiar disso. Então, assim, a estagnação da demanda mundial hoje está impactando forte esses municípios do metal mecânico. Mas, quando tiver a retomada, e acho que ela não está longe de acontecer,
lembrando, né, pessoal, que as vacinas elas têm que seguir uma fase, né? Tem fase de teste, tem fase já vamos dizer assim, enfim, uso mesmo e comercialização. Então, essas fases elas estão avançando, né? Outro dia eu vi até um mapa que listava, né, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, as vacinas que existem e em qual momento, né, em qual fase estão cada uma dessas vacinas. Então, eu acho que você prevê uma retomada econômica mundial, e aí vai beneficiar, como eu falei, o metal mecânico, né? Não é sofisma, né? Isso é uma coisa concreta. Eu acho que eu gostei muito do que o Luiz falou, né? Quem sobreviver, né, nessa pandemia, nessa crise, vai se beneficiar, porque ele já vai estar dentro do mercado, ele já vai estar conseguindo operar, entendeu? Agora, quem quebrar, aí é aquela coisa, né? A gente está vendo muita empresa que está tendo que recorrer à recuperação judicial. Por quê? Porque fatalmente vai montar um CNPJ novo para tentar operar do zero, entendeu? Agora, quem tiver conseguindo, né, com alguma adaptação, com alguma criatividade, com alguma forma cooperativa, né, entre outras empresas do setor, conseguindo fazer essa travessia, vai se beneficiar, entendeu? E eu vejo que ali em Macaé vocês têm muitas empresas com esse perfil, entendeu? A gente sabe que tem toda uma influência, vamos dizer assim, da Petrobras ainda, entendeu? Mas como eu te falei, eu vejo que tem muita coisa que até por uma política mesmo do Paulo Guedes, né, do Ministério da Economia, que eles programaram desinvestimentos que vão ter que ser assumidos por grupos privados, entendeu? E coisas que a Petrobras às vezes não quer, para alguns privados é um filé mignon, entendeu? O que para a Petrobras está sendo osso, está sendo músculo, né? A carne que a Petrobras não quer, para outros é um filé mignon. Então, eu acho que isso vai acontecer, entendeu? Ali em Macaé. Acredito que a gente está... Claro, as projeções foram abaixo, mas eu acho que também dizer que vai ter uma retomada num prazo aí de 6 meses, né, para frente, eu acho que isso não é fantasia, isso é realmente algo que está na programação, entendeu? Como eu te falei, a gente foi muito surpreendido no segundo trimestre. A gente começou em março, quando você pega o segundo tri todo, vai pegar abril, maio e junho, foram os piores resultados de todas as empresas na história. Mas quando você pegar o terceiro trimestre, vai pegar julho, agosto, setembro, você já vai ver que teve muita empresa que a partir daí já renasceu, já reacendeu, entendeu? Infelizmente, algumas no caminho quebraram, entendeu? Mas o médio e o pequeno, às vezes, ele tem mais facilidade para resistir num momento de crise, entendeu? O grande é que, até pelos investimentos que fez, se não tem a demanda, a equação não fecha, aí quebra mesmo, aí vai para a recuperação judicial, a RJ é o único caminho. Mas, no caso de vocês, entendeu? Que eu acho que vocês estão fazendo uma coisa também bacana, de pensar essa articulação entre as empresas, entendeu? Vocês se manterem aí inteirados, né, de oportunidades que possam ter. Não estou falando só de crédito não, tá, pessoal? É realmente buscar negócios, né? Buscar oportunidades. Eu acho que para vocês faz um sentido e acredito que até mesmo em função de um planejamento estratégico, o Estado vai ter, o Estado, eu digo Estado do Rio de Janeiro, mas eu também falo em nível federal, vai ter que começar a olhar o pequeno e o médio como a possibilidade de resposta para isso tudo. Porque você, apoiando, né, com microcrédito, né, eu falei também da questão do funding, né, porque a gente está fazendo funding hoje, né, no fomento só com repasse de recursos, né, que é repasse de banco de desenvolvimento, de carteira de banco de desenvolvimento. Mas por que a gente não faz como nos Estados Unidos faz, né, o crowdfunding? Eles já pegam o dinheiro indireto com o investidor. Os caras, na plataforma lá da Fintech, eles já escolhem os projetos que eles acham bons, e aí não tem que o Estado, o Banco de Desenvolvimento do Estado, a Agência de Fomento do Estado, ficar dando garantia, apresentar garantia para conseguir repasse. Não precisa.
Porque hoje a tecnologia, né, com as fintechs, né, consegue fazer isso daí, consegue colocar quem está precisando do investimento face a face com quem está aqui com recurso querendo investir. Porque lá fora tem essa cultura do crowdfunding, o cara programar o pagamento da faculdade do filho, colocando dinheiro em projeto de inovação, que ele sabe que são projetos que dão rentabilidade alta, né? Pra você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, você tem alguns projetos de crowdfunding chegam ao valor de 75 milhões de dólares com dispensa de registro, né? Aqui no Brasil, a gente tem na CVM as maiores dispensas chegam até 5 milhões só de reais. A gente está falando de 5 milhões com 75, um dólar a 5, né? A gente tem aí para mais de quase 400 milhões de reais, né? Quando a gente compara aqui com a cifra de 5 milhões. Claro que tem a coisa do investidor qualificado, que sai dessa trava aí do teto do valor, mas assim, pensa que o volume de recursos lá fora é muito maior para crowdfunding. A gente fica fazendo funding aqui, tentando ver se pega dinheiro de BNDES, de Finame, de não sei o quê, quando a gente teria, com a tecnologia de hoje, como colocar um projeto aqui bacana de uma empresa brasileira lá fora e captando de uma forma muito mais fácil, entendeu? Não emitindo dívida, mas fazendo lançamento de equity lá fora, entendeu? Ou seja, o cara vai comprar o teu projeto, ele vai ser acionista do teu empreendimento, entendeu? Então, acho que isso a gente tem que pensar. Por isso que eu falo, hoje a gente está muito no tradicional, no feijão com arroz. Se a gente usar a tecnologia de mercado para alavancar a indústria, isso vai dar certo. Vai dar certo, e mesmo com esse cenário que você está falando aí, que é um cenário adverso por causa da pandemia, mas a gente está tão defasado em termos de uso desses veículos de investimento que qualquer coisa que a gente faça nessa seara vai dar muito resultado, porque a gente está lá atrás. Eu costumo dizer o seguinte, hoje a gente está usando como se fosse uma tecnologia de mercado, de captação de investimento, como se fosse aqueles Opalas dos anos 80, lembra? Antes do Commodore, aquele Opalão velho. É o que a gente usa hoje, é PPP, concessão, outorga disso, outorga daquilo, e você já tem uma tecnologia de captação de recursos lá fora, que eu não vou dizer que é uma Ferrari, mas já é um carrinho mais moderno que dá 180 na estrada, entendeu? A gente está andando a 60, 40 com o Opala antigo queimando gasolina. Perfeito. Fábio, obrigado, Júnior. Pessoal, eu preciso realmente encerrar. Eu deixei ele no chat. Eu vou devolver a você, Fábio, as suas considerações finais ainda, tá? Sua palavra final. Mas eu deixei ali no chat o e-mail do Conexão para vocês mandarem as perguntas que quiserem para o Fábio. Fábio, você está convidado se você quiser participar do Conexão, ainda que eu sei que o tempo é curto, às vezes, para poder acompanhar as demandas, mas você é nosso convidado se quiser participar lá do dia a dia do Conexão. Você vai ver que é um grupo muito tranquilo, as regras são muito claras do que pode, não pode colocar lá, e tem muita troca realmente de conhecimento. Eu queria aproveitar as palavras do Fábio e já abrindo aí o caminho para fazer o encerramento. A gente está com o Bruno Amava, né? O Fabrício está aí, que é da parte de comunicação. Recebi agora há pouco o boletim do Sebrae e os números do e-commerce demonstram aí um crescimento de 160% no mercado. Então, você vê que enquanto alguns estão olhando para a crise, outros estão encontrando a oportunidade de fazer seus negócios crescerem. Por outro lado, a gente ontem, quem viu os jornais, viu que o PIB de maio foi positivo, num cenário que todo mundo está dizendo que o nosso PIB vai cair de 9% a 10% no final do ano, que pode até ser verdade. Mas o comandante Silva, o almirante Silva, do cluster naval, que participa de vários fóruns com a gente, ele conta uma historinha antiga, mas toda vez que ele pode, ele conta essa história. O dia que ele estiver com a gente, acho que ele vai contar também esses pingos que eu não contei, tá? Para não estragar, né? Ele fazendo... que mandaram 2 vendedores vender chinelo lá no deserto, o povo do deserto, e ninguém usava chinelo lá. E um voltou e falou pro cara da área comercial, você tá louco?
os caras lá não usam chinelo, não é da cultura deles, eu não vou conseguir vender nada lá. E o outro voltou para o cara da área comercial e falou assim, poxa, obrigado, você me mandou para um lugar em que ninguém usa chinelo, tem gente a dessa para comprar chinelo. Então, a gente está vivendo agora, se contei ou não a história do Almirante da maneira correta, a gente está vivendo agora uma oportunidade muito grande de vender chinelo. Tá? Tem um bocado de pé descalço aí que vai precisar dos nossos negócios. O nosso negócio dentro do grupo tem conseguido amadurecer bastante. Gostei do que o Fábio colocou do Opala, mas tem gente preocupada em pegar a estrada e nem o carro tem. Então fica pensando em vou pegar dinheiro daqui, vou pegar dinheiro dali, vou fazer, vou acontecer, mas não fez projeto de nada, não tem nada na mão, mas vai fazer. E é assim que normalmente não dá certo. A gente está no tempo realmente de parar. O nosso grupo é um grupo muito bacana nesse ponto, porque Bruna mesmo, outros tantos aqui já atenderam pessoas para conversar, muitas vezes para dar orientação, para dar caminho. E a gente faz isso muito bem, porque agora é o momento de dar caminho. Mas é o que não escolhemos essas 4 pessoas para virem conversar com a gente nessa comemoração de 24 meses de conexão, não foi aleatório. Né? Um dos termômetros de que a economia, como a economia está indo, é a indústria. E hoje a gente trouxe o Fábio aqui para falar do movimento industrial. Outra coisa que a gente tem que fazer, e a gente já está fazendo muito bem, é que os negócios não virão mais a gente é que vai ter que buscar os negócios. Mas essa busca já não é mais uma busca saindo de casa, pegando o carro, viajando 200 quilômetros para chegar lá. Os 200 quilômetros estão aqui dentro dessas plataformas. E não à toa, a gente está trazendo o Jairo, do Metal Sul, para falar exatamente de um polo industrial que a gente tem aqui, que é o polo automotivo, de uma região que está a CSN, em que a gente vai falar em algum momento de descomissionamento, né, Fábio? Em que boa parte daquilo que for desmontado vai parar lá no CSN. Esperamos que sim, que fique tudo aqui no estado do Rio. Então, vocês vejam, e agradeço a Fábio, que já está colocando os contatos, vocês podem até mandar para ele o material que vocês quiserem perguntar, divulgar, conversar com ele, que é uma pessoa muito afável, né? Isso é muito legal. Depois nós vamos conversar com o Vladimir, que é um empresário que começou como a gente, né? Pisando no chão do dia a dia, na luta do ônibus lá, e hoje tem simplesmente a 5ª maior empresa no segmento de sistemas do Brasil. E vem contar para a gente o quê? Não, eu vou contar aqui minha vida de sucesso. Não é característica dele. Mas ele tem esse pensamento positivo de que tem espaços, tem lacunas que precisam, que podem ser supridos pelo nosso negócio. E depois, para terminar essa parte aí toda que a gente está fazendo, vem uma pessoa conversar sobre o nosso quintal, que é uma empresa que não sei quantos anos tem, que é o Estaleiro Mauá, que já passou por trocentas crises e está funcionando. E está no nosso quintal, está do lado da gente. Então, se a gente estiver bem qualificado, bem junto naquilo que a gente quer fazer, tem toda a condição de ir lá fornecer. Lamentamos profundamente por aqueles que estão desaparecendo. Quem me conhece, conversa comigo, sabe o quanto que eu lamento. Mas eu não posso ficar só lamentando. Eu tenho que trabalhar. E eu tenho que trabalhar em cima de quê? De oportunidades. De mercados que estão surgindo, de novas oportunidades que estão surgindo, de maneiras de fazer diferente e entregar melhor, que é o que a gente tem conversado bastante. Então, com essas palavras bastante positivas, eu desejo encerrar, agradecer a vocês terem ficado com a gente até esse horário, tá? E quero devolver a palavra para as considerações finais do Fábio, a quem agradeço muito de ter cedido o tempo dele e ter feito essa bela apresentação para a gente. Obrigado, Fábio. Não, eu que agradeço, Luiz e Elaine, e falar que a gente está à disposição, né? Isso que você falou também da gente poder dar orientação, dar dica, né? A gente vê muito na questão do fomento fiscal, que às vezes a empresa bate lá com um projeto que não passa de primeira na comissão, mas às vezes num pedido de reexame, né? Numa reconsideração, já com alguma assessoria nossa, aí já consegue adequar lá, né? A meta de empregos, de investimento, de arrecadação, e geralmente dá certo, entendeu? Acho que é isso, o Estado tem que ajudar, né? Tem que mostrar os caminhos, né? A mesma coisa eu falo também nesse tema do fomento, né? Do fomento financeiro mesmo, né? E como eu falei, né? Já pensando um pouco em diversificar esses
esses mecanismos de fomento e estou pregando também isso, da gente buscar o crowdfunding, buscar a sociedade de empréstimo entre pessoas, né, que são hoje possibilidades que o Banco Central já está autorizando, né, algumas plataformas aí de financiamento social, né, que a gente vê muito essa coisa do cooperativismo, né, da economia solidária, né, do apoio aos artesãos, né, e isso chega também para as cadeias, né, na indústria, né, e acho que menores indústrias, né, de pequeno porte, de médio porte, e o microempreendedor, eles vão também ser alcançados com essa mentalidade, né, com essa linha de trabalho. Então, obrigado por vocês deixarem a gente semear isso aqui, né, essa mensagem, que a gente consiga, de fato, ajudar vocês precisando, eu deixei os contatos aí. Se eu não puder pessoalmente, mas a nossa equipe vai responder, tá? E contem com a gente, de verdade, né? Uma coisa assim, que é um compromisso nosso com o nosso Estado, né? Com nossa economia, que a gente está aqui protegendo também os empregos das pessoas, né? A gente quer que as famílias não fiquem desamparadas, porque muita gente que trabalha e depende realmente de que a gente volte a ter a cadeia produtiva funcionando, né? A demanda também respondendo, né? E é só quando a gente fala de coisas boas, quando a gente tenta criar perspectivas positivas, que a gente consegue ver essa luz no fim do túnel. Então, obrigado aí por tudo, por deixar a gente aqui se expressar dessa maneira. Obrigado, obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso. Até a próxima. Abraço, Fábio. Tudo de bom. Obrigado. Abraço, Luiz, Elaine, todos vocês aí.